Olá, boa noite, pessoal. Tudo beleza? E aí, vamos falar de representação, família e tempo. Primeiro eu gostaria de dizer por que nessa semana de aquecimento, de lives de aquecimento para a jornada Rap 10K, que começa agora dia 25 de novembro, eu resolvi escolher um desses dias para falar da relação da representação comercial com família e com o tempo, tá? Na realidade, oi Flávia, oi Pedrinho, na realidade, essa minha escolha para falar desse tema, que é um tema muito mais do âmbito pessoal e da vida pessoal dos representantes, do que na realidade relacionada ao negócio, relacionada às skills, as habilidades que os representantes têm que ter para realmente ter sucesso na sua carreira. Mas eu escolhi esse tema porque ele tem tudo a ver com a opção de vida, e a opção profissional de um vendedor quando ele resolve ir para o campo do empreendedorismo, ter a própria empresa dele e ser responsável pelo seu destino. Existe um mito de que quem tem a sua empresa própria trabalha muito mais do que quem é funcionário em alguma empresa, tá? Por que eu acho que isso é um mito? E ao mesmo tempo, em alguns casos pode ser verdade, mas se a pessoa que tiver a sua própria empresa tiver uma organização e conseguir tirar os proveitos de ser dono do seu tempo, a vantagem é muito grande, porque a gente só tem uma vida, quer dizer, tem quem acredita em vida após a morte, mas assim, pelo menos nessa nossa existência aqui, a gente só tem uma vida. Então, o que acontece? A gente tem que usar o melhor possível o nosso tempo. E para a gente fazer isso, somente sendo dono dele integralmente, tá? Então, hoje a gente vai falar da representação comercial como uma das poucas carreiras que permite que a gente seja dono do tempo da gente, mesmo que a gente saiba que para crescer profissionalmente e para ganhar dinheiro e escalar as nossas vendas, a gente precise se dedicar ao máximo e a gente precise trabalhar muito. Então não é sobre trabalhar pouco, tá? É sobre trabalhar de uma forma inteligente e de uma forma que a gente consiga, em determinadas situações, optar por trabalhar mais num dia, menos no outro, ou tirar alguns dias para si e depois voltar com força total e compensar, coisas que quem trabalha em alguma empresa como funcionário absolutamente não consegue fazer isso. Por quê? Porque não se manda. E só aquela sensação de escravidão, no sentido de que tu não é dono do teu tempo, tu tem horário para chegar, tu tem horário para sair, tu tem explicações para dar, relatórios para cumprir. Isso é um aprisionamento. Não estou dizendo que não seja bom, talvez tenha algumas pessoas que gostem, só que quem tem espírito empreendedor e quer realmente ganhar dinheiro, como a gente sabe que a escala te permite, não pode ficar aprisionado e não pode ter o seu tempo ditado por outra pessoa ou por alguma outra organização que não seja a tua própria, certo? Então eu vou começar dando um exemplo meu agora. Claro, eu sou representante comercial já há 30 anos, então é claro que eu já alcancei o meu espaço, eu já consigo tomar algumas decisões e já consigo me permitir muitas coisas. Não estou dizendo que era exatamente assim quando eu comecei a representação comercial. Vê bem, a representação é uma coisa muito positiva, eu não preciso exagerar as coisas positivas da representação comercial para poder dizer para as pessoas que estão aqui me ouvindo que ela é uma coisa boa. Eu não preciso exagerar, porque ela é sim já uma coisa boa. Mas como eu estou nesse mercado há muito, muito tempo,
eu já aprendi muitos mecanismos. Então eu vou dar, por exemplo, um exemplo para vocês de como é que vai ser o meu fim de ano esse ano. Eu trabalho muito com empresas que fazem importação, tá? É uma característica do mercado onde eu atuo. Então o que acontece? Eu trabalho com alguns projetos onde eu faço importação, eu represento importadoras que vão fazer importações pontuais para alguns clientes meus, para atender alguns projetos de alguns clientes meus. Quando chega no final do ano, duas coisas acontecem com esse mercado que eu atendo, tá, gente? Boa noite, André. Uma é que a Receita Federal, via de regra, entra em greve, tá? Então, isso faz com que todos os projetos que eu tenho que atender, eu antecipo eles para antes de novembro, porque senão a gente corre o risco de enfrentar uma greve da Receita Federal e não conseguir entregar antes do final do ano. Isso é uma característica de um dos mercados que eu atendo, tá? Cada um vai lidar com a característica do seu próprio. Então, o que acontece? Essa minha representada, ela não aceita encomendas para depois do dia 20 de novembro. Isso quer dizer que o meu movimento, depois do dia 15 de dezembro, ele simplesmente diminui drasticamente. Ou seja, não acontece mais nada nesse meu mercado e o que acontece eu consigo resolver com o meu celular. Então, é uma época que eu aproveito para parar. Tá? Ou não vou dizer parar, porque parar é uma coisa que meio que tá meio fora de cogitação pra mim, porque eu não consigo parar, que eu sou muito nervosinha de trabalho. Mas eu dou uma super diminuída pra curtir a minha família, pra descansar, pra ir pra praia, e eu acabo voltando só lá no início de janeiro. Então, eu jamais poderia fazer isso se eu fosse uma funcionária de alguma empresa. Mesmo não tendo trabalho, eu teria que cumprir horário, eu teria que continuar tendo as minhas metas. Então, o que eu tô dizendo aqui é que o meu tempo, ele é meu. Então, se por um lado, às vezes, eu preciso trabalhar mais, eu tô só movendo meu celular para cá, se por um lado, às vezes, eu preciso trabalhar mais porque eu tô dando um pau na minha empresa, eu tô querendo faturar mais e tudo mais, por outro lado, sabe aquele trabalho burro, tipo, que saco que eu tô tendo que trabalhar e não tem trabalho? É isso, eu não preciso fazer esse trabalho. Eu não preciso trabalhar de uma maneira que não precisa, só para cumprir tabela. Então, isso é uma baita de uma vantagem. Claro, cada negócio, cada mercado vai ter uma época de baixa, uma época de alta. A gente dá um pau na época de alta para na época de baixa a gente poder parar. E aí, então, assim, ó, essa liberdade, ela é por isso que eu falei família e tempo, porque essa é a forma inteligente da gente usar o nosso tempo. Até para cuidar da gente, né? Porque eu não sei vocês, mas tem determinados momentos do ano que a gente fica um caco. A gente fica super desgastado e a gente precisa parar. É pela nossa saúde também. Isso faz eu lembrar muito aquela orientação quando a gente voa de avião, né? Quando a gente está no avião, que é: coloque primeiro a máscara em ti mesmo e depois na criança. Porque é exatamente sobre isso. A gente tem que primeiro tá bem com a nossa saúde, tá inteiro, porque a gente tem a família da gente para tocar, né? Os filhos, quem não tem filho, pelo menos tem a sua vida para tocar. Tu tem que estar de pé, porque quando a saúde cai, tudo cai. Não tem nada, porque quando o negócio cai, a gente não precisa cair, a gente vai atrás, a gente recupera, mas a saúde caiu. Então, assim, esse balanço do tempo e do trabalho que a representação comercial permite é muito bacana. E, de novo, a Simone está dizendo que representação trabalha menos. De forma nenhuma, não trabalha menos, trabalha mais, só que trabalha do teu jeito e na tua organização. E essa sensação de liberdade, ela é qualidade de vida. Ela é qualidade de vida. Bom, então assim, ó, uma coisa, um dado, né? Eu gosto sempre de trazer dados para as coisas que eu falo. Um levantamento da FenaBrave,
tá? Levantou que 65% dos representantes comerciais relatam que conseguem adaptar suas rotinas para priorizar a família e a vida pessoal, justamente porque controlam os seus horários. Então, eu gosto de trazer dados de pesquisa, porque essas métricas, elas comprovam algumas coisas que eu vivo na minha vida e na vida de todas as pessoas que eu faço mentoria, o que fazem os meus cursos e meus colegas também representantes. Todos, né? A maioria das profissões e dos empregos, elas exigem pelo menos 8 horas por dia de escritório ou de atividade, né? E o representante não tem isso. Então, se por um lado vai ter semanas que o representante vai estar viajando e vai estar fora e vai estar super envolvido em alguma coisa, na outra semana ele pode ter um momento de muito mais tranquilidade, tá? Fora que ninguém vai dizer para ele que ele tem que ser home office ou que ele não tem que ser home office. Ele é dono da forma como ele conduz, certo? E é inteligente ele tirar proveito disso, né? Vamos lembrar que assim, ó, já que pode, tira proveito, sabe? Não age como se tu fosse funcionário. Tira proveito de que tu é realmente dono da tua empresa e te permite tirar esses tempos off, porque eles valem muito ouro para nossa qualidade de vida. E quando a gente tá bem, a gente trabalha melhor, a gente pensa melhor, né? Bueno. Outro dado de pesquisa que eu também acho importante dizer. A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, tá? Que é extremamente ligada ao nosso mundo, né? Ao nosso mundo de representação. Mostrou que os representantes comerciais trabalham, em média, 6 horas por dia de forma produtiva. Isso é um dado extremamente importante, porque tem vários trabalhos, várias profissões e inclusive a função de vendedor vai exigir que a pessoa trabalhe de 8 a 10 horas e não atinja nem a metade do resultado que um representante que está lutando por ele mesmo atinge. Então, tempo trabalhado não é a mesma coisa que produtividade, não é a mesma coisa do que resultado. Então, isso aí é um outro super mito que cai por terra. Não quer dizer que tu tá envolvido com o teu trabalho, que tu não tá enrolando e não tá produzindo nada. Então, mais uma vez, o uso inteligente do tempo por parte dos representantes e o uso de ferramentas vai ajudar esse representante a otimizar o tempo para que ele trabalhe ou menos ou alcançando mais resultado utilizando a mesma quantidade de tempo. E daí volta, né? Mais tempo com a família, mais tempo para ti mesmo. Então, as opções, né? As tuas opções do que tu vai fazer e como é que tu vai utilizar teu tempo vão fazer com que tu tenha muito mais qualidade. E essa atividade de representação comercial, ela te permite conseguir fazer isso. Para quem está aqui me assistindo agora aqui ao vivo, poxa, compartilha comigo se tu já faz uso desses mecanismos para trabalhar menos e produzir mais. Compartilha aqui comigo, que vai ser um prazer comentar e responder alguma coisa também. Outro dado de pesquisa, tá, gente? Pra gente ter bastante prova de que isso aí é realmente um fato, não é historinha de, a Simone tá falando bem da representação comercial porque ela tem curso, porque ela tem mentoria, não é isso. Dados do IBGE, 58% dos representantes do Brasil afirmam que a flexibilidade geográfica foi um dos principais motivos para entrar na profissão. O que isso quer dizer? Boa noite, Daniel. Isso quer dizer que o representante escolhe atuar no mercado que lhe é mais conveniente e na região que lhe é mais conveniente, ou seja, se ele quer trabalhar só mais perto da casa dele, ele também pode fazer isso. Ou se ele trabalha num mercado que a visita física não é tão importante, nossa, ele ganha mais liberdade geográfica ainda.
cada mercado é um mercado. Eu sei que tem muitos mercados que são completamente baseados na venda externa. Então, isso não é uma verdade para quem faz muito trabalho externo. Para quem faz pouco trabalho externo, para quem consegue fazer bastante home office, para quem consegue usar bastante ferramenta de inteligência, isso aí é uma mão na roda. Tá? Porque dependendo do mercado, uma vez o relacionamento feito, tu consegue fazer só aquele trabalho de farmer, que a gente chama, né? Que é o trabalho do fazendeiro, que é só trabalhar na contenção dos teus clientes, né? De manter os teus clientes. Então, tu escolhe X dias na tua semana só para fazer trabalho de hunter, né, que é o trabalho de caça, que é o trabalho de prospecção fria, e outros dias tu trabalha só na contenção e só no retrabalho da tua recorrência daqueles clientes que já são teus clientes. E isso te dá uma baita de uma liberdade geográfica. Durante muito tempo da minha vida como representante, quando os meus filhos não estavam na idade escolar ainda, eu trabalhava só até quinta-feira, sexta-feira era só no celular. Eu ia pra praia e eu não precisava ficar aqui. Então, assim, era uma época de ouro da minha vida que acabou, porque eu não posso mais fazer isso, porque eu ainda tenho uma filha que estuda, então... e que nesse momento eu tenho que acompanhar, mas assim, na época que eu não tinha filho ou que meus filhos eram muito pequenininhos, jardim de infância, sexta-feira mata aula porque a gente ia embora. Então isso aí dá uma liberdade incrível. Tu trabalhava menos? Com certeza eu não trabalhava menos. Eu trabalho sábado de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho domingo, mas é uma escolha. Eu que estou escolhendo fazer dessa maneira, certo? Vou responder uma pergunta que entrou aqui do Francisco. Boa noite, como faço para minoria representante? Como faço para minoria representante? Me explica melhor, Francisco, que eu não consegui entender a tua pergunta. Recoloca ela aqui que eu vou, com prazer vou responder. Bom, essa autonomia, tá? Ela vai te permitir fazer então essas opções que como esse meu exemplo que eu dei agora, e tem uma outra coisa, é um detalhe, tá, gente, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que tem a ver com as estratégias práticas de tu ser dono do teu negócio. Quando tu organiza bem a tua agenda em blocos de tempo, ou com temáticas pro dia para atacar o teu Belém do Pará, show de bola, Francisco. Deixa eu ver aqui. Me orienta como pegar boas representadas. André, é um prazer isso. Te convido para tu entrar, te inscrever na jornada Rap 10K, que vai começar dia 25 de novembro. O link tá na minha bio. Eu já vou passar todo o serviço, só que hoje eu resolvi já sair falando. E dentro dessa minha jornada eu apresento o meu método para vocês, e nele eu apresento as estratégias que eu tenho para pegar boas representadas, tá? Mas eu já vou adiantando que uma estratégia maravilhosa para pegar boas representadas é investindo no teu valor como representante na hora que tu te vende para as representadas. Uma participação também aqui do Valdisney Costa. Oi, Valdisney, obrigada por participar. Boa noite, não consigo produzir bem em home office, sempre trabalhei na rua como CLT de vendedor, hoje sou representante. Valdisney, eu tenho problema, tá, em home office, eu também tenho, tá, eu faço isso quando eu preciso, por causa da minha liberdade, se eu quero ou viajar, ou se eu tô num momento de mercado fraco e eu tiro mais uns diazinhos, mas eu sou muito dispersa para trabalhar no home office e eu tenho muita dificuldade. Eu não produzo também tão bem quanto no escritório. Na boa, quando eu faço muito home office, eu como muito, me disperso, acabo cuidando de coisas da minha casa e eu não trabalho com o mesmo afinco. Mas é uma característica pessoal minha. Eu sou uma pessoa que eu não posso estar muito confortável no trabalho, daí eu rendo menos. É uma característica, mas que bacana que tu é representante hoje. E agora o Francisco respondeu de novo, eu quero ser representante. Então tá, pessoal,
eu vou interromper aqui esse assunto, né? Já vou voltar só para dar um serviçozinho, que é convidar todo mundo que está aqui comigo a participar da minha jornada, que se chama Jornada Rap 10K. Como fazer no mínimo 10 mil reais em comissões por mês com representação comercial, mesmo começando do zero. Essa jornada que vai começar dia 25 de novembro, para se inscrever, só clicar no link na minha bio. É uma jornada onde eu apresento o meu método, tá? E ele é muito direcionado para quem está entrando na representação comercial ou vai entrar, para que acelere os seus resultados baseado nas minhas técnicas e na minha vivência como representante comercial há 30 anos. Então, eu vou apresentar isso no dia 25 de novembro. Todo mundo tá super convidado a participar. É um evento online e gratuito, tá, pessoal? E daí vocês já, por favor, quando se inscreverem, responde a minha pesquisa, que tem ali uma pesquisa, para que eu conheça melhor o meu público e tente direcionar as informações para atender as demandas de quem tá se inscrevendo, certo? E quem responde a pesquisa ganha um bônus, tá? Que é um bônus de uma aula sobre prospecção de novos clientes que eu tenho gravado. Então responde a pesquisa e esse bônus já é liberado automaticamente. É uma aula bônus, tá? Bueno. Trabalhar clientes que te dão mais retorno, isso é uma outra forma de otimizar o teu tempo, e o representante ele pode tomar essa decisão. Quem trabalha para uma empresa CLT não consegue tomar essa decisão sozinho, porque tem já um portfólio, um database de clientes para atender, e o representante não. Ele pode escolher os clientes dele, ele pode escolher as representadas, ele pode fazer valer a regrinha, maravilhosa regrinha que eu falo muito também no meu curso, que é a regrinha 80-20, ou seja, 80% do teu faturamento vir de 20% dos teus clientes, ou seja, focar nos clientes que realmente dão resultado, porque tá cheio de cliente aí que só faz a gente perder tempo e não nos dá dinheiro, certo? Então, essa inteligência de trabalhar como representante, tu pode executar. Como funcionário já é mais difícil, porque às vezes tem meta, né, de número de cliente e tudo mais. Fazer uso da automatização o máximo possível no teu trabalho, tá? A forma de vender do representante de antigamente e do representante de agora mudou demais, o mercado mudou demais, os clientes mudaram. A gente consegue automatizar um monte o nosso trabalho com o WhatsApp, com o CRM, automatizar tarefas que te liberam de trabalho. Desculpa dizer, mas de trabalho burro, que não é o contato com o cliente, que não é a prospecção pura, é trabalho que se tu tá muito organizado e muito automatizado, tu faz aquilo ali mais rápido e te libera, certo? Dessa forma, a gente consegue trabalhar e viver uma vida melhor, simples assim, né? Dependendo do que tu quer da tua vida, passar mais tempo com a tua família, malhar mais, viajar mais. Então, assim, são formas inteligentes de tu executar o teu trabalho, fazendo com que tu tenha uma qualidade de vida melhor. E tem uma outra pegadinha aí da liberdade do representante, que eu falo isso muito, são detalhes, mas o sucesso ele está escondido nos detalhes também, né? Que o representante que age como dono do seu tempo, ele também é mais respeitado, tanto pelos clientes quanto pelas empresas que ele representa. Porque o cara que respeita o seu tempo e administra seu tempo, ele está dizendo para o mercado, tanto para os clientes quanto para as representadas, que o tempo dele é caro. E essa percepção de valor que tu embute no teu trabalho faz com que tu valha mais para o mercado. Poxa, Simone, por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque tu consegue negociar melhor o teu valor, tu consegue negociar melhor as tuas comissões, o teu trabalho. E quando a gente é respeitado,
E isso vale para tudo, né, gente? No trabalho, na vida, nossa, é tudo. Quando tu é respeitado, quando tu passa uma ideia de que tu vale mais, as pessoas te respeitam mais e elas não pisam tanto na bola contigo. É verdade. Gente, peraí, vamos pegar um exemplo. Eu tô segurando essa coisa aqui que ela tá caindo porque eu sou uma pessoa que faz live que não é muito... Às vezes as coisas desandam aqui, eu monto os negócios desandam. Não, mas agora ficou duro, ficou estável. Mas, então, o que acontece? Quantas vezes vocês viveram situações que vocês olharam, nossa, tal coisa acontece com fulano, tal coisa não acontece com ciclano. Por que às vezes pessoas ocupando as mesmas posições, os mesmos cargos, algumas são mais respeitadas e outras não? Por causa da percepção de valor e por causa da percepção de autoridade. Uma pessoa que valoriza muito o seu tempo e que não está o tempo todo super disponível e desocupada, ela dá a impressão de que ela tem mais valor do que aquela outra que pode o tempo todo, que está sempre disponível. Muitas vezes a gente, mesmo estando disponível e tendo disponibilidade de, por exemplo, digamos que tu tá com a tua agenda totalmente livre naquela semana e tu quer marcar uma call ou uma visita com um cliente. Poxa, tu vai dizer para ele que a tua agenda tá completamente liberada? Poxa, claro que não. O cara vai pensar, porra, mas esse cara tá todo livre, esse cara não vende, esse cara não tem negócio. Entendeu? A gente tem que passar uma percepção de que tem uma expressão em inglês que eu adoro, que diz assim, fake it until you make it, ou seja, faz de conta até que seja verdade. Então, às vezes, a gente tem que valorizar o nosso tempo, mesmo até que a gente tenha bastante tempo livre. Então, às vezes, por exemplo, eu estou marcando uma reunião com um determinado cliente, eu não chego para ele e digo para ele, fulano, tu pode essa semana, qual é o horário e dia que fica melhor para ti? Porra, se eu chegar pro cara e disser isso, ele vai pensar, mas peraí, o que tá acontecendo com essa mulher? Ela tá com a agenda toda liberada? Não é bem assim. Então, o que eu faço? Olha, tal dia, tal hora ou tal hora funciona bem para ti? Ou seja, eu estou dando opções de horário para marcar uma reunião com aquele cliente, estou disponível para ele, mas eu não estou disponível para ele todo o tempo que ele quiser do mundo, porque eu tenho mais o que fazer. Ou seja, é o gatilho também da escassez. A gente tem que mostrar para o nosso cliente que o nosso tempo também vale. Dessa maneira a gente é valorizado, existe uma percepção de valor. Mesmo que a gente esteja naquele momento até meio livre. A gente acontece, né? Às vezes a gente está livre porque tem semanas mais ocupadas ou não, e às vezes quando a gente também está no início da carreira, a gente tem mais disponibilidade. E isso não quer dizer se fazer de difícil para o cliente, não, a gente tem que dar bastante opções de horário, mas não todas as opções do mundo, porque senão realmente fica parecendo que a gente não tem mais o que fazer da vida, certo? Então, quando a gente administra o nosso tempo, a gente também está dando valor a nós mesmos. E isso nos negócios vale. Isso nos negócios é dinheiro. Uma outra pergunta do Francisco: tem que ter formação acadêmica para... Não precisa. Se tu tens uma formação acadêmica, Francisco, que ela é análoga ao mercado onde tu vai trabalhar, isso pode vir a ser um valor, com certeza. Mas para vender o produto, tu só tem que entender muito do produto e do mercado, e isso pode ser estudado sem precisar ser via uma faculdade, tá? Eu vou te mandar um link da minha live, onde eu falo de que não precisa de diploma para ser representante comercial. Bom, voltando, pessoal, ao que eu tô dizendo, que é a percepção de valor. Então, pensa comigo,
se tu consegue, organizando o teu tempo, fazer sobrar pelo menos 2 ou 3 horas, ou até 4 horas na tua semana, gente, isso aí tem muito valor, isso é ouro. Esse tempo pode ser usado para investir na tua formação profissional, esse tempo pode ser usado para investir na tua saúde, no teu tempo com a tua família, e isso é muito ouro. Também já ouvi falar, não sou muito adepta, mas pode fazer sentido. Se eu otimizar muito o meu tempo e eu atinjo as minhas metas, por exemplo, no dia 20 do mês, eu posso dar uma diminuída na velocidade do meu trabalho, porque eu já atingi minha meta? Pode. É uma opção que o representante também tem. Eu gosto de acelerar porque eu acho que é uma das características do vendedor. A gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais. Mas, dependendo do momento da tua vida, tu também pode dar uma desacelerada porque tu já otimizou e tu já atingiu um número que tu queria, tá? Então, basicamente, é esse aspecto, né, da representação comercial e as consequências na vida pessoal da gente que eu queria dividir hoje com vocês e compartilhar, porque é um aspecto da liberdade muito importante que pesa muito a favor da representação. De novo, não é que trabalha menos, é que trabalha melhor, trabalha mais inteligente e mais customizado com o tipo de vida que tu quer levar, tá? Sem precisar pedir permissão para ninguém, sem precisar dar satisfação para ninguém. A vida empreendedora, ela tem um peso maior de responsabilidade, mas ela tem essa possibilidade também de mais liberdade e escala de ganhos. Fora que tu também pode ter a tua equipe. Quero reforçar o meu convite, tá, gente? Para vocês se inscreverem lá no link que tá na minha bio para acompanhar a jornada Rap 10K, onde eu realmente vou fundo em vários aspectos da vida da representação comercial, de como realmente fazer dinheiro com comissão e ser dono da tua vida, tá? Te inscreve lá, te espero. E quem entra no grupo do WhatsApp, sempre no dia seguinte eu mando o mapa mental com o resumo de tudo que eu tratei na live. É um mapa mental, é um PDFzinho assim, ó, que eu compartilho lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Muito obrigada por todo mundo que tá aqui comigo e todo mundo que vai vir a assistir, e peço que, se vocês tiverem algum amigo, algum colega que acham que pode se beneficiar desse conteúdo aqui, por favor, compartilha essa live com eles, por favor, beleza? Boa noite, tudo de bom, bom feriado para todo mundo amanhã. E amanhã tem live de novo às 8 horas, vai ser todos os dias até sexta-feira, e depois a jornada dia 25, espero todo mundo lá também, beleza? Para dizer que na minha jornada vai ter Black Friday também, tá? E na sexta a live vai ser só de como vender na Black Friday, e esse assunto vai ser bacana pra caramba, super quente, tá? Beleza? Tchau, um grande abraço para todos e boa noite, até amanhã.